busca pelo sucesso é uma maratona e não um sprint. Se você é um empreendedor, alguém ambicioso, alguém que quer ter resultado, você com certeza tem características específicas ou busca características específicas que condiz com essa fome que você tem. Mas a verdade é que é muito prático e muito óbvio o que as pessoas que realmente tiveram resultado e têm resultado fazem e fizeram e que você pode modelar, que nada mais é do que uma imitação premium. É você entender o que pessoas altamente bem-sucedidas fazem e que você pode modelar. E quem sou eu para poder te explicar um pouco mais esse conceito e a minha experiência em todo esse crescimento? Meu nome é João Mafra, eu empreendo há mais ou menos 6 anos. Eu sempre empreendi fora do Brasil, esse é meu primeiro ano empreendendo no Brasil. Eu posso dizer que aqui é um grande mercado com empreendedores muito surreais e muitas pessoas com fome. Eu vendi a minha empresa recentemente na Europa, ainda estou e estarei à frente dela, né, como alguém que representa a marca, que fecha negócio para a marca, que presta uma certa consultoria ao time, mas hoje é uma empresa que roda muito bem sem a minha necessidade operacional e que escalou e tem um valor agregado muito legal, por isso que hoje ela faz parte de um grupo muito maior do que a gente sozinho. Então toda essa jornada empreendedora fora do Brasil me ensinou muitas coisas e eu venho compartilhar alguns tópicos que eu separei, que eu entendo que corroboram para um empreendedor ter sucesso, que são características de pessoas, não só empreendedores, mas pessoas de sucesso. E vou falar, então, aquilo que eu acredito que pessoas pobres fazem e que pessoas ricas não fazem. Entendendo que pobre e rico não tem só a ver com dinheiro. Tem a ver com o estilo de vida, tem a ver com aquilo que valoriza, tem a ver a forma como gasta o tempo e, obviamente, os resultados financeiros que tem. Então, eu começaria por um tópico muito simples e muito que poderia gerar uma certa polêmica, mas eu posso dizer que pessoas ultra bem-sucedidas, pessoas que têm resultado, não são pessoas, por exemplo, que gastam tempo assistindo televisão, por exemplo. Isso é um hábito que eu deixei de ter já há mais ou menos uns 5 anos, para ser sincero. Televisão propriamente dita, né? TV aberta há mais tempo ainda, mas que hoje eu também reduzo muito o consumo de streams ou coisas do tipo. A plataforma que eu mais consumo é essa daqui, que você está me vendo hoje. É o YouTube. E se você olhar o histórico do meu YouTube, você vai achar até que eu sou uma pessoa meio doida da cabeça, assim, meio obcecada. Porque o que eu consumo são canais como o meu. São pessoas bem-sucedidas, empreendedores bem-sucedidos, documentários de empreendedores bem-sucedidos. Eu sou altamente viciado naquilo que eu gosto de consumir e propagar. Então, isso acaba por ser uma característica de outras pessoas que eu vejo que têm bastante sucesso também. É não perder tempo com consumo barato. Não vou dizer que eu sou alguém que não consome redes sociais, ainda mais sendo alguém que trabalha com digital. Eu consumo sim, consumo muito, mas muitas vezes também é numa ótica de benchmark, de entender o que outras pessoas estão fazendo, de consumir o conteúdo de outros empreendedores, do que propriamente perder a maior parte do meu tempo só consumindo conteúdo aleatório. Então, o primeiro pilar seria esse: não consumir coisas que não agregam valor ou consumir minimamente, só mesmo se for para descomprimir a cabeça e relaxar, se isso te relaxa, se for uma das coisas que te relaxa. Eu tenho outras coisas que eu sinto que relaxam no meu processo de aguentar a pressão, de estar constantemente trabalhando e ter momentos que descomprimir. Outra coisa que eu identifiquei, e isso veio muito mais na minha fase enquanto atleta do que só quanto empreendedor, recentemente, no ano passado, eu fiz o meu primeiro Ironman e eu posso dizer que uma das coisas que eu percebi é quanto à alimentação. Eu já li algumas biografias de empreendedores, como o Jorge Paulo Lemann, no livro Sonho Grande. Não é bem uma biografia, é uma descrição da história do grupo. Eu já li a biografia do Abílio Diniz e de alguns outros empreendedores. E eu sempre vejo um ponto em comum. O empreendedor que tem um nível de consciência alto, que tem uma obsessão por crescer e gerar valor, ele entende que o maior templo que ele tem é o próprio corpo. A melhor empresa e mais rentável que ele tem é a própria saúde. Então é alguém que cuida e se preocupa com isso. Então, um padrão que eu vejo entre pessoas altamente bem-sucedidas, que muitas vezes não acontece com pessoas com menos capacidade geradora de sucesso, quando eu digo isso não é só, de novo, financeiro, é se preocupar com a alimentação, não comer fast food, não estar obcecada por doce, não ser uma pessoa que tem esse pilar da vida totalmente descontrolado. Então, anota como ponto 2, não comer fast food, não delargar a alimentação, cuidar e acompanhar o que você coloca
dentro da sua boca. Eu fiz um treinamento uma vez, alguns anos atrás, e isso virou minha chave e gerou até um grande emagrecimento que eu tive numa fase muito difícil que eu estava fisicamente. Que a pessoa em questão, o mentor em questão, me disse uma frase que eu nunca esqueci, que foi: se você não controla o que você põe dentro da sua boca, o que você controla? Se você não gere o que você controla, coloca dentro da sua boca, o que você gere? Isso é muito interessante, porque é muito forte, entendendo que é o suprimento da sua empresa principal, que é o seu corpo. Um terceiro ponto que eu vejo como padrão em pessoas que realmente conseguem gerar riqueza e pessoas que ficam sempre comprometidas, e aqui nada tem a ver com empreendedor ou empresário, tem a ver com comportamento financeiro em geral. Você que é aquela pessoa que está constantemente dando um tapinha nas suas próprias costas porque fez uma compra inteligente, porque aproveitou uma promoção, você realmente ainda não entendeu o jogo do capitalismo. Então a promoção, o efeito promocional de algo é literalmente só uma forma de incentivar o seu consumo. Então você que consome tudo e mais alguma coisa porque viu em promoção, eu tenho certeza absoluta que você está perdendo a oportunidade de investir, perdendo a oportunidade de colocar dinheiro naquilo que efetivamente vai te trazer mais dinheiro, porque você está aproveitando uma promoção ou outra. Isso é uma coisa que pessoas pobres fazem, que pessoas ricas não fazem. De novo, essa comparação de pobre e rico não tem a ver só com dinheiro. Tem a ver com mentalidade, tem a ver com a forma como consome as coisas e como toma atitudes e como toma decisões. Então, esse é um ponto muito importante. Para de achar que aproveitar promoções é o que te faz ser uma pessoa que sabe lidar com o dinheiro. A verdade é que ter mais ativos do que passivos que faz você ser uma pessoa que sabe lidar com o dinheiro. Um quarto ponto que eu identifico de pessoas que tiveram sucesso, que eu identifico que colaboraram com o meu crescimento, é esse ponto aqui, que muitas vezes ele vai ser questionado e vai ser confrontado com histórias que provam o contrário. Mas aqui eu não quero ir nas minorias, eu quero ir nos hábitos que realmente geram resultado. E um dos hábitos que para mim geraram muito resultado em toda a minha trajetória foi o hábito de acordar cedo. Eu não estou falando para você acordar às 5 da manhã e tomar banho frio, eu não estou falando nada disso, eu não sou coach financeiro, eu não sou guru do sucesso, eu estou só compartilhando com você aquilo que deu certo para mim na minha jornada e que se tornaram hábitos meus. E por que eu acredito que acordar cedo é um ótimo hábito? Porque literalmente no último vídeo, se você assistiu, se você não assistiu, vá lá no canal e assista o último vídeo, que eu falo da procrastinação, eu falo sobre o conceito do Eat the frog first, que é começar comendo sapo, né? Começar resolvendo os principais problemas. Então, se você começa a sua rotina cedo, mesmo que não seja de trabalho, vamos supor que seja de exercício, que você se exercite logo cedo, você já comeu um dos sapos, você já fez o que tinha que ser feito. Uma das coisas que tinham que ser feita. E isso te dá uma confiança e uma potência, te dá um momento, um leverage durante o dia que vai te ajudar muito a ter resultado durante aquele dia. Então eu sou alguém que gosta de começar muito cedo. Eu chego muitas vezes aqui no escritório às 7 da manhã. Eu não gosto de sair tarde. Eu não gosto de sair às 8 da noite. Por vezes acontece, porque eu gosto de ter espaço de tempo para outras coisas. Mas para dizer o seguinte, quando eu começo cedo, eu faço muito mais coisa do que se eu deixar para começar ou para acordar muito tarde. E esse é um padrão que eu vejo em muitas pessoas que têm resultado, são pessoas matutinas. Eu sei que talvez você esteja assistindo, tem resultado e é muito mais produtivo à noite, mas isso é algo que você desenvolveu como hábito e que pode ser desenvolvido de outra forma. Porque nós, enquanto seres humanos, nós somos seres matutinos. Se você olhar, e fica a recomendação do livro Sapiens, que explica a história humana e de evolução humana, se você olhar o ser humano, ele normalmente tem um ciclo circadiano exatamente igual ao ciclo do dia. Então as pessoas, né, quando éramos neandertais, a gente vivia na luz do sol. E sem sol, a gente não fazia, com perdão da expressão, porra nenhuma. Mas com a civilização, com o desenvolvimento da civilização, a gente começou, obviamente, a ter luz artificial, a ter um dia muito mais comprido. Então hoje a gente tem aí pessoas trabalhando até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque se diz mais produtiva à noite. E não é meu papel dizer o que é certo e errado, é só dizer
e compartilhar aquilo que funciona para mim. Então eu acredito sim que mesmo uma pessoa que se sente produtiva à noite, se ela respeitar o ciclo circadiano dela, se ela começar a ter hábitos de acordar cedo, ela não vai conseguir dormir tarde, porque ninguém que acorda 5h30, 6 horas consegue dormir 2 horas da manhã. Então, consoante você for forçando o seu corpo, você vai se tornando uma pessoa matutina e você vai ver que sua produtividade é maior. Fica aí o teste se você for aquela pessoa que fala que é uma pessoa da noite, tá? Outro ponto que eu vejo que é constantemente relacionado a pessoas de sucesso. Pessoas de sucesso têm um viés muito grande à autorresponsabilidade. E eu desenvolvi isso na minha vida muito cedo, porque eu venho de uma família de origem humilde, né? Os meus pais, eles são da roça, né? Assim, que eu digo da roça, são pessoas instruídas. Meu pai é uma pessoa, por exemplo, com um raciocínio que até hoje, né, com seus 50 e tal anos, não que isso seja uma idade muito avançada, mas é uma pessoa que se informa muito, que tem um raciocínio muito rápido, que eu considero bastante inteligente. Minha mãe é uma pessoa bastante sociável, mas querendo ou não, eu fui criado na fazenda, né, na roça, que foi também parte da decisão deles, que gostam muito do ambiente mais de roça, de cidade pequena, de cidade do interior. E eu cresci nesse ambiente e eu entendi que eu queria sair desse ambiente porque não era o ambiente que eu mais me identificava. E eu assumi um papel de autorresponsabilidade muito cedo na vida, porque eu percebi que ninguém ia resolver os meus problemas ou realizar os meus sonhos por mim. Então eu tomei a decisão de quanto mais cedo eu pudesse, eu iria assumir responsabilidades. Então com 15 anos eu comecei a trabalhar, eu era estagiário de torneiro mecânico no Senai, ou seja, eu trabalhava com CVC, fresa, torno mesmo, né? Para fazer, voltava todo preto lá da fábrica, mas tinha uma satisfação muito grande de ter um ticket de alimentação no final do mês e de ter um salário com 15 anos. E aí eu fui percebendo que se eu assumisse mais responsabilidades, se eu assumisse mais desafios, eu teria sucesso mais rápido, mais cedo. E dito e feito, eu consegui minha independência assim, de qualquer pessoa a partir dos meus 20 anos e comecei a empreender a partir dos meus 22 anos. E essa independência surgiu depois que eu comecei a estagiar numa multinacional e já ter mais um salário assim realmente um pouquinho melhor. Tudo isso para te dizer o quê? Assuma a responsabilidade. Não seja uma pessoa que espera que as coisas aconteçam, que espera que os outros resolvam os seus problemas ou realize seus sonhos, porque isso não vai acontecer e você vai ficar frustrado e vai ser uma pessoa frustrada por muito tempo. Mais um ponto dentro de todos que eu separei para tangibilizar o que eu vejo como características de pessoas ricas e características de pessoas pobres, pessoas ricas como quem tem resultado e pessoas pobres como quem não tem resultado. Isso não tem só a ver com dinheiro, eu gosto sempre de reforçar isso. Um próximo ponto é literalmente entender o jogo do dinheiro. Entender o jogo do dinheiro em 2 escopos. Entender o jogo do crédito, do cartão de crédito, do crédito em si. E entender o jogo do dinheiro no sentido de pilar gasto versus despesa e receita, né? Então, assim, se você imaginar que muitas pessoas até têm uma base econômica estável, mas têm horror a crédito. E deixa eu te explicar uma coisa sobre crédito e financiamento. Ele é horrorizante mesmo se você lança a mão dessa viabilidade para se comprometer comprando passivos. O que eu quero dizer com isso? Parcelamento de carro, parcelamento de viagem, parcelamento de bens passivos. Agora, quando você usa crédito para alavancagem, esse é um dos maiores mecanismos geradores de riqueza que um empresário, que um empreendedor pode ter. Tá? Então você imagina o seguinte, empresas como a Apple, talvez se você abrir o seu Google, o seu ChatGPT aí, ou o seu editor puder colocar na tela aí, se eu não me engano, a Apple hoje tem em dívida cerca de 108 bilhões. E você fala assim, como é que a empresa mais valiosa do mundo tem tanta dívida? Porque a dívida é boa quando ela é usada para alavancagem. A Apple chega no momento onde ela nem precisa mais de autorização bancária para lançar a mão do crédito, porque ela é tão ela é tão saudável financeiramente enquanto empresa, que ela pode usar de alavancagem financeira com bancos para crescer mais e mais e mais. Um exemplo prático de como que isso poderia funcionar no contexto de uma empresa mais normal, não uma empresa gigante como a Apple. Se você está crescendo a sua empresa e ter um modelo validado, uma máquina de vendas bem construída, o dinheiro, nesse momento, ele só compra tempo.
porque ele te acelera o crescimento, você consegue investir mais na captação, você consegue investir mais na contratação, você consegue investir mais em tecnologia, e isso acelera o seu crescimento e gera mais dinheiro. Então é um crédito barato gerando mais dinheiro para sua empresa, que dentro do crescimento anual dela tem uma taxa de crescimento muito maior que a taxa de juros do crédito. Por que as pessoas pobres lançam crédito para ficarem mais pobres? Porque elas pegam um crédito de consumo, então um crédito para comprar uma geladeira, um crédito para comprar um carro, um crédito para financiar a casa, e aquele crédito de consumo tem uma taxa de juros muito maior do que um crédito de crescimento empresarial ou de um crédito para constituição de ativos, e você vai pagar uns juros. E do outro lado, você vai ter um bem que deprecia todos os anos e que perde valor todos os anos. Exemplo, o carro. A partir do momento que você tira um carro da concessionária, ele desvaloriza 20% que seja. E todos os anos ele deprecia, enquanto o seu crédito, todos os anos você está pagando mais e mais, e você paga uma taxa de juros absurda mensalmente ou anualmente para ter aquele bem passivo que é o carro. Enquanto os pobres usam crédito para se comprometer financeiramente comprando passivos, os ricos usam crédito para alavancar seu crescimento. Então, saiba usar muito bem o dinheiro dos bancos, o dinheiro de financiamento ao seu favor. O próximo passo, ele é complementar a isso. E é legal porque eu tive em vários cenários, né? Então eu morei já na Alemanha, eu morei em Portugal, eu morei em Budapeste, na Hungria, e eu morei até os meus 20 anos no Brasil. E a dinâmica do brasileiro, ela é muito diferente da dinâmica do europeu. Nesse contexto de como lidar com o dinheiro, nós brasileiros temos uma tendência, levando em consideração que mais de 70% da população brasileira é endividada, a gente tem uma tendência de viver com dinheiro futuro. Por isso que a gente usa o cartão de crédito de maneira errada, por isso que a gente está sempre gastando o dinheiro que ainda nem recebeu. Como se diz muito bem no interior de Minas Gerais, contando com o ovo no cu da galinha. É literalmente isso que a gente faz. E o que isso leva? Leva a gente sempre viver um presente comprometendo o futuro, em vez de fazer o contrário, que é viver um presente que construa o futuro. E qual que é essa diferença do brasileiro com o europeu, na minha opinião? Eu sei que é incomparável por momentos do país também, mas são diferentes quanto à mentalidade. O europeu tem uma mentalidade muito mais de eu só consumo dentro das minhas possibilidades versus o brasileiro. E eu sei que isso tem um fator de infraestrutura e tem um fator mesmo da base da sociedade, porque muita gente, se não viver comprometendo o futuro, nem come. Então isso não dá para a gente comparar, enquanto a média per capita da população em qualquer país da Europa é maior. Mas eu só quero dar esse exemplo para dizer como alguém que vivenciou os dois lados e hoje tem uma visão muito própria e uma tática muito individual de como lidar com isso. Para coisas empresariais, como eu disse no tópico crédito, eu gosto de usar a mão, eu gosto de lançar a mão de dinheiro futuro, de o que é que seja, enquanto na vida pessoal eu sou bem mais regrado nesse sentido, não gosto de dar passos que não estão condizentes com o meu budget mensal que eu defini, que sim, leva ao próximo ponto, que é menor do que aquilo que você tem de receita. Principalmente se você é empreendedor, você tem que definir um prolabore, você não pode viver com os lucros da sua empresa, e esse prolabore, você depois em vida pessoal tem que viver abaixo desse prolabore. Eu falo isso, e é engraçado porque posso estar numa posição de quem agora vendeu empresa, de quem agora tem mais liquidez e tudo mais, mas foi algo que foi desenvolvido e com muita dificuldade por ter mentalmente ainda os hábitos brasileiros de consumo. Então eu custei muito a virar essa chave, é uma chave muito difícil de virar, mas quando você para de ter necessidade de provar para os outros coisas, você vive isso muito mais fácil. João, mas o que uma coisa tem a ver? Qual que é a relação de uma coisa com outra? Toda, porque geralmente você quer ter essa roupa cara, você quer ter esse tênis lançamento ou esse último celular, não só porque você mesmo curte muito aquilo, mas porque você quer provar para os outros. Por isso que a gente vê uma classe emergente no Brasil, que é um país muito propenso à geração de riqueza, ao mesmo tempo que é um país com uma malha fiscal muito louca, mas você vê uma classe emergente que está estampando marca na testa, que está se comprometendo para ter carro XYZ e na prática está toda fodida, sabe? E isso é muito bizarro de ver, porque se você olhar no conceito mesmo de demonstração financeira, o que realmente importa é o que
se chama net profit, que é o lucro líquido. Então isso também é na vida pessoal. Às vezes o cara mora numa casa XPTO e às vezes o cara tem um carro importado, mas está lotado de dívidas passivas, que foi o que eu expliquei antes, e por isso que eu digo que esse vídeo não é sobre rico ou pobre, é sobre mentalidade rico ou pobre, porque esse cara pode parecer rico, mas ele está completamente fudido, ele está alavancado na vida pessoal, ao invés de estar alavancado na empresa para crescimento. Então, para mim, não me interessa andar de Porsche ou ter marca cara, se na prática eu estiver me comprometendo ou comprometendo o meu plano futuro de geração de riqueza para parecer mais rico, ao invés de ser mais rico. Então, se você entrar numa sala onde tem muita gente com uma pinta muito estampada e tiver alguém de blusa preta e calça jeans, fica de olho nesse cara. E é engraçado, porque outro dia eu estava no meu almoço de casamento e eu estava num hotel que é muito bem conceituado aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que é o Tangará. E que eu fiz lá o meu almoço de casamento. E não é propriamente um hotel ou um restaurante barato. E tinha lá uns chineses e uns americanos e pelo sotaque também tinha ali alguns brasileiros numa mesa de reunião. E pessoas todas muito bem vestidas naquele almoço ou reunião. E via-se ali um cara com uma blusa xadrez, uma blusa preta e uma calça jeans. Eu naquele momento eu brinquei com meu pai assim, aquele ali é o cara que toma a decisão final daquela mesa. Aquele cara ali é o cara que tem o cash, que tem o dinheiro. E por que essa minha conclusão? Porque numa mesa onde muita gente está toda emperiquetada e tem um cara de blusa preta e camisa de botão xadrez e calça jeans, aquele cara ele tá assim porque naquela mesa ele não precisa provar nada para ninguém, então ele vai do jeito que ele quiser. Enquanto os executivos todos de terno e gravata, eles estão ali seguindo um script. Então isso é muito interessante. Às vezes você está querendo provar para os outros que você é uma pessoa que você ainda não tem condição para ser, e literalmente nessa tentativa de provar para os outros você está se comprometendo todos os dias e você está comprometendo o seu futuro. Próximo ponto, ambiente. Andar com pessoas do mesmo meio. Andar com pessoas tanto para o bem quanto para o mal vai fazer toda a diferença nos seus resultados. Então, enquanto a pessoa de pobre ou de mentalidade pobre, ela fica naquele ciclo daquela mesma tribo, que por vezes, né, se a gente olhar num contexto puxa para baixo, é aquele amigo que só te chama para ir pro bar, que só te chama para gastação na boate ou o que é que seja, esse ambiente está te puxando para baixo. Esse ambiente te leva a hábitos de pessoas pobre mentalmente e pobre financeiramente. Enquanto o ambiente onde você está, que tem pessoas falando de conceitos que te ajudam a crescer intelectualmente, financeiramente, onde você está com pessoas que te dão insights, onde você está com pessoas que estão onde você quer chegar, vai fazer toda a diferença no seu resultado e é de fato algo que você tem que procurar constantemente. Se você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Chegando aos últimos conceitos para a gente fechar esse vídeo com tudo, eu queria trazer aqui 3 grandes que para mim também fazem toda a diferença e que acabam por ser complementar às coisas que eu já falei. Um dos principais é você falar, você depender e você acreditar que, por exemplo, instituições como o Estado, ou talvez, dependendo da sua idade, que os seus próprios pais ou família, ou o que é que seja, te devem alguma coisa e vão te ajudar e que deveriam te ajudar. Quando eu falei num dos conceitos anteriores de autorresponsabilidade, esse é o outro lado da moeda. Você ser alguém vitimista que culpa o Estado ou espera dos subsídios ou ajudas do Estado para poder ter resultado, você é alguém que vai ficar constantemente travado no mesmo lugar porque você está esperando que alguém te salve. O que leva para um outro ponto que acaba por pessoas que têm essa característica ter esse mesmo ponto, que é odiar pessoas prósperas, odiar pessoas ricas, odiar pessoas que têm resultado. Ah, mas essa pessoa nasceu YZ. Ah, porque essa pessoa foi fácil por causa daquilo. Para de tentar justificar o sucesso dos outros e esconder o seu insucesso com essas justificativas. Vá cuidar da sua vida e vai fazer o que tem que ser feito se você tiver condições para isso, porque eu também não posso generalizar. A gente entende que nem todo mundo larga do mesmo lugar. Como é que eu vou falar de mentalidade e como é que eu vou falar de não depender e ter autorresponsabilidade se
a pessoa, no caso, não tem nem dinheiro para comer ou que tem que vender o almoço para comprar a janta. Mas como você está consumindo esse vídeo do YouTube, da sua televisão, ou do seu iPhone, ou do seu smartphone que seja, você já é um privilegiado. Você já é alguém que tem mecanismos para começar a prosperar e para começar a correr atrás. Então, usa desses pontos todos que eu trouxe aqui para gerar resultado na sua vida, para pensar, para mudar a sua mentalidade e para ter um foco naquilo que realmente você sabe que deveria estar fazendo, que consegue fazer. E essas são características que separam pessoas prósperas de pessoas de insucesso. Espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, se inscreva no canal. Tamo junto, é só o começo e bora com tudo.